todos os quatro mosquiteiros. Opa! Mosquiteiros. Boa tarde, estamos ao vivo para mais um Amazonas Cast. Estamos com todo mundo aqui na sala presente, britanicamente, começando o nosso horário, porque a gente sabe que as pessoas depois têm o almoço, têm outras coisas para fazer, então a gente procura sempre começar na hora. Lembrando sempre que as nossas transmissões estão sendo gravadas. Quem não conseguia acompanhar ao vivo, depois tem a oportunidade de nos seguir pelo próprio LinkedIn, também no YouTube e também no nosso podcast da Amazonas Cast. Boa tarde a todos, então. Estamos começando o nosso programa semanal sobre aceleração de startups e empreendedorismo. Eu sou Bernardo Castelo Branco e estamos aqui com nossos sócios, Hermano Sintra. Boa tarde, Hermano. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Irã Castelo Branco, boa tarde. Boa tarde, sócios. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui. Obrigado pelo prestígio. Maravilha. E também com Borja Zaldívar. Como está, Borjito? Muy bien, muchas gracias. Encantado, como sempre, de estar com vocês. Prazer falar com vocês, meus queridos sócios e amigos. E hoje a nossa conversa vai ser sobre MVP e prototipagem. Então, a gente vai abordar qual que é a diferença entre o MVP e uma prototipagem. E o que uma startup precisa? Ela já precisa ter um MVP? Em qual estágio do amadurecimento ela precisa ter esse MVP? É válido ter o protótipo? Em qual estágio também ela precisa do protótipo? E como que é esse MVP? Como que é esse protótipo? Vamos abordar as diferenças e também os vários tipos. Hermano, eu sei que você está louco para começar aqui a nossa sala para falar sobre MVP e prototipagem. Qual que é a diferença básica entre um MVP e um protótipo? Boa tarde, Hermano. O protótipo ainda não é um produto viável para ir para o mercado, e o MVP, o nome diz, é o mínimo produto viável. Eu costumo ter um dia lá no nosso programa de aceleração que a gente tira para falar mal do MVP, né? Porque a gente acha que o MVP é um problema hoje, né? Não que o MVP não deve existir, não que olha aqui quem está aqui conosco. Olá, mano, tudo bom? Vamos matar a saudade mesmo que de longe aqui. Opa, bem-vindo, Emanuel. O problema do MVP é que é um problema de interpretação, né? Não há nada de errado com o conceito. O conceito de você ter um mínimo produto viável é um bom conceito. Mas o que tem ocorrido é que muita gente tem focado no mínimo e esquecido do viável. Ele é o mínimo viável, né? Agora, o protótipo, ele ainda não tem a obrigação de ser um produto viável. Por exemplo, o protótipo não precisa ter um meio de pagamento. Um MVP, se você está cobrando pelo teu serviço, tem que ter um meio de pagamento. A pessoa tem que ser capaz de te pagar. O MVP vai ao mercado enquanto produto. Ele é um produto que é possível de ser comprado, né? Então, essa é a característica principal. O mínimo produto viável é um produto que você lança no mercado e os teus futuros clientes podem adquiri-lo de alguma forma, né? Podem usar o produto. O MVP, embora tenha a palavra mínimo, né, Hermano, você está dizendo meio, ele é funcional e já tem todos os recursos necessários para fazer um teste de mercado, né? Porque ele é mínimo viável, né? Ele já é um produto viável, e viável quer dizer que alguém, um usuário, um cliente, pode usar o seu produto. É óbvio que não necessariamente, peguei aqui a questão do método de pagamento, mas é óbvio que o método de pagamento, ele é não obrigatório. Você pode lançar um produto em beta e ter um período sem cobrança, e ele já seria um MVP, porque ele está indo ao mercado. Então, não quer dizer que você obrigatoriamente tem que cobrar para ser um MVP, mas ele tem que ser um produto que já tem a sua fruição, ou seja, ele é capaz de ser utilizado pelo cliente. Então, acho que a diferença, aqui já dando o meu
pitaco crítico, a forma como o MVP tem sido visto, a gente pode continuar isso depois, mas a diferença é essa, né? O protótipo, ele não é um produto viável, ele às vezes testa parte de um produto, e protótipo, aí eu vou deixar para os companheiros começarem a falar, existem de vários tipos. Você tem desde o protótipo mais simples do mundo, feito com canetinha e cartolina, né, e papel, a protótipos que efetivamente praticamente funcionam, mas ainda não são produtos viáveis, porque não estão embalados para o mercado. Agora, lembrando, vamos ouvir o Irã e o Borja também, que muitos investidores já pedem o MVP, não é, Hermano? Então, tem muitas startups estão na fase ainda do protótipo, mas muitos investidores, dependendo do estágio, eles só entram com o produto validado. É isso, Irã? Boa tarde. Sim, boa tarde. Está correto, mas eu acho que é importante, pegando o ponto ali que o Hermano colocou, o protótipo, ele antecede o MVP. Muitas startups estão na... Então, um protótipo, como o Hermano falou, eu posso estar testando um app que eu quero desenvolver, mostrando telas desenhadas no papel. Eu posso, se estou falando de um produto que implica em ter um hardware, vou fazer um carregador solar para carregar celulares. Eu posso estar fazendo isso numa caixa de papelão, né? Um protótipo de mesa, começar meus testes por ali. Ou eu posso, evidentemente, se eu tenho acesso a um laboratório tecnológico, como é o caso do FIT, né, que é ligado à Flex, uma grande indústria, né, e eles têm lá um instituto tecnológico onde você pode fazer protótipos de mesa e até chegar a uma produção em pequena escala para ir fazer um MVP, né, com algo que você possa vender. Estamos falando aqui, no caso, de produtos que têm um hardware, né? Mas eu acho que o que precisa ficar claro é o seguinte, o protótipo antecede o MVP. Né? Você pode preparar um protótipo que tenha condições de ir ao mercado, mas são coisas diferentes, né? Ele antecede o MVP. Perfeito, Irã. E lembrando que a importância também do protótipo, além da questão da funcionalidade, as pessoas gostam de ver, precisam ver, né, para entender como é que vai ser esse produto, como é que vai ser esse serviço. Como a gente falou, você parte de protótipos mais simples, né? Eu brinco, feios, sujos e malvados, mas funcionam com pouco investimento, com poucos recursos, até coisas sofisticadas, feitas em 3D, com programação, um desenvolvimento mais aprimorado. O Borja, sobre a questão do protótipo, do MVP, você que empreende, né, um empreendedor que já participou de vários negócios e startups, como que você vê isso e nos negócios que você já manteve e toca até hoje, como é que você está vendo a visão do mercado em relação a MVP, a protótipo, grau de desenvolvimento, como que você entende tudo isso? Bom, eu tenho um olhar mais de empresas de TI, de tecnologia, e não de hard, né, sino de software. Então, eu tenho bastante experiência mais nesse sentido, né? Entendemos que existem protótipos e MVPs de diferentes segmentos, mercados, que cada um tem sua complexidade. Mas eu falaria para o pessoal que o MVP não é o final da estrada, é o início da estrada. Ou seja, é óbvio que qualquer empreendedor que se preste e queira lançar um produto tem que ter feito ou suas pesquisas ou suas experiências para detectar uma dor a resolver que ele estime tenha um mercado potencial interessante. Agora bem,
que é o que sucede? Desde meu ponto de vista, o mais importante de tudo é medir. Ou seja, o que não se mede não pode melhorar. Então, o que o empreendedor tem que fazer, tendo esse MVP, tem que começar a fazer os testes de validação com micro exemplos do mercado que ele vai atingir e tentar aplicar de uma maneira muito dinâmica as melhoras potenciais que podem perfilar o MVP. E em função do tamanho da startup, podemos entender uma coisa. Olha, o YouTube, por exemplo, ele nasce sobre 2006, né? Ao redor de 2006, e ele testou vários modelos de negócio. Ele tinha um streaming, mas tinha outros concorrentes de streaming. Agora bem, ele testou o aluguel de filmes como Netflix e não funcionou. Ele testou vendas e subscrição para visionar produtos de terceiros, conteúdos de terceiros, como a Fox ou companhias semelhantes, a News Corporation, ou seja, a 20th Century e demais, e também não funcionou. Ou seja, isso era o MVP. Ele estava testando e aprendendo. E demorou 3, 4 anos em realmente deslanchar, entendendo que o real criador de conteúdo era o usuário final. Não era as grandes produtoras, nem as grandes cadenas de televisão. O que eu quero falar com isto é que muitas pessoas falam: mas como pode ser que investidores investam em empresas que não dão lucro? Porque realmente esse investidor é tão profissional que ele sabe em que momento do MVP está essa startup. Então, ele resolveu a dor principal, que é a tecnologia de streaming, mas sabe que está faltando o modelo de negócio para realmente escalar. E isso é o que eu falaria para as pessoas. O mais simples é a hipótese e o produto, e MVP. Isso é o mais simples. O mais complexo chega após isso. Então, qualquer empreendedor que se preste tem que ter, por supuesto, um prototipo e, por supuesto, um MVP. Se não tem isso, não tem nada que o mercado possa comprar, nem o investidor, nem o usuário. Assim que essa é a minha resumo da operação. O Hermano quer comentar, né, Hermano? Mas lembrando que o MVP é a hora de errar também, né, Hermano? É hora de você errar, corrigir o caminho. Se for errar, como a gente diz, erre logo, né? Erre no MVP para depois corrigir. Mas antes do errar, vem uma coisa que o Borja falou que é fundamental, que é testar, medir. Medir é fundamental. E medir não é fácil. Eu levantei a mão, na verdade, porque o Borja falou, depois ele até falou de volta do protótipo, mas ele falou do testar o MVP, e medir o MVP. Mas, de verdade, a gente testa já o protótipo e mede já o protótipo, né? É óbvio que quando a gente vai com o MVP, como o MVP já está no mercado, o teste é mais real e a mensuração é mais complexa, porque tem que mensurar algo que está no mercado, né? Quando você está no protótipo, você também tem que testar e também tem que medir, mas o teste do protótipo é um teste mais protegido, ou seja, você cria a situação de teste e, portanto, você controla melhor a situação de teste do protótipo. Quando o MVP vai para a rua, você não cria o mercado, né? Então, obviamente, no mercado, a mensuração, a situação, o teste que você faz, ele tem outras consequências. Mas é importante que a pessoa entenda que não é, lancei meu MVP. Não, lancei meu MVP e sei exatamente, antes de lançar, o que eu vou medir, como eu vou medir e quais são as metas que eu preciso atingir, porque se eu não as atingir, algo deu errado, e como você falou, o MVP ainda é hora de errar, melhor errar a mais no protótipo, antes de lançar o MVP, por isso que é importante fazer protótipo, mudar o protótipo, melhorar o protótipo, testar de novo o protótipo e tal, para você chegar com um MVP mais limpo no mercado. Mas o momento de errar ainda está no MVP, e o problema de errar é, se você errou e você não mediu, você não sabe que errou. Então você tem que errar, você tem que lançar o protótipo, testar o protótipo, lançar o MVP, mensurar, perceber o erro e corrigir rápido. Perfeito, Hermano. Irã, você gostaria de
de comentar alguma coisa? Eu gostaria de falar... Vamos ouvi-lo. Não, fale, Bernardo. Eu tenho comentários, mas depois de você. Vamos lá. Eu gostaria de comentar também uma dúvida que sempre surge, as startups nos trazem, os empreendedores nos trazem a respeito dos tipos de protótipo. O Hermano comentou que pode ser algo simples, feito com tesoura, cartolina, canetinha, e é verdade, tem protótipos muito criativos e interessantes feitos dessa maneira, inclusive alguns feitos por nós, né, Hermano? Depois você pode comentar um pouquinho as nossas experiências de prototipagem, né? Caseiras, com câmera de celular e materiais de escritório que a gente tem à mão. Mas, e daí você pode partir para coisas mais sofisticadas. Um tipo de protótipo muito utilizado são os vídeos explicativos. Hoje está muito mais simples você produzir um vídeo com o seu celular, com material que você tem na mão. Então, um vídeo explicativo resumido, né, do seu produto ou do seu serviço, e um vídeo curto também, um vídeo até 3 minutos no máximo, funciona muito bem para entender como que é o seu produto, como que é o seu serviço. Dependendo do que for o produto e o serviço, você pode também fazer uma maquete. Eu falei da maquete 3D, ela é muito usada, eu sempre brinco com a questão do mercado imobiliário, né? Os apartamentos, você compra um sonho, né, Irã? Através de uma maquete 3D do apartamento, enquanto o prédio nem começou a sair mal saiu da planta, né? Você compra uma maquete 3D, você vende o sonho através de uma maquete 3D. Então, também é um tipo de protótipo mais sofisticado. E, agora, se você também pode fazer um fluxograma, um organograma, você pode trabalhar com o mapa mental, né, distribuindo as informações no formato circular, no formato de mandala, no formato que você quiser. Então, tem várias maneiras, não existe apenas um tipo de prototipagem, mas vários tipos. É isso, Irã? Bernardo, você entrou exatamente num aspecto que eu ia comentar, da possibilidade de fazer bons protótipos através de vídeos, de animações, né? E que levam o mais próximo possível daquilo que se pretende entregar. Agora, eu queria voltar também ao tema dos produtos que tenham um hardware, né? Porque as startups que têm um hardware têm sempre um desafio adicional no custo de fazer um protótipo. Muitas vezes, para fazer um protótipo, você vai ter que fazer um molde, e é uma coisa muito cara. Então, quando você trabalha dentro de Fab Labs, usando impressoras 3D, você consegue avançar bastante com custos muito razoáveis. Pegando um caso bem concreto do nosso trabalho como Amazonas Cap, no programa com a Universidade Anhembi Morumbi, nós temos a Kiar, não é? Hoje tocada pela Raquel, que é uma das empreendedoras. 2 alunos de engenharia ambiental desenvolveram dentro da universidade, ao longo do seu curso, um protótipo de uma estação de medição de ar, qualidade de ar, capaz de fazer 5 medições, quando as que estão instaladas por aí fazem 3, né? E fizeram isso tudo, primeiro num hackathon, ainda bem embrionário, depois, dentro do seu curso de engenharia na Universidade Anhembi Morumbi, construíram um protótipo, instalaram para fazer as várias medições, usaram até o campus da própria universidade para isso, depois lixões, e claro, isso tudo antes de um MVP. Para fazer o MVP, eles já deram mais alguns passos e aprimoraram o design, não é?
porque o Hermano, que até comentou muito na época isso, o Borja, você mesmo, a estação estava bastante funcional, mas era feia. E nós sabemos que o design acaba tendo uma influência muito grande na percepção de qualidade, na atratividade Totalmente, de é um verdade. produto de hardware, né? Então, o que acontece? E aí nós caímos na primeira fala do Hermano. Se você faz alguma coisa tão mínima que acaba não representando o que de fato você vai apresentar, o seu MVP acaba furado, né? Então, quando eles foram para o MVP, eles já tinham um produto que já não era mais um protótipo de mesa, já tinha a apresentação muito próxima da que seria a final, né? Então, acho que voltando ao ponto inicial, é a grande armadilha, né, dos MVPs, né? Você faz realmente alguma coisa tão mínima que não é. A sua pesquisa, entre aspas, o seu teste, ele acaba invalidado porque o que você apresentou não é o que de fato você está oferecendo, né? Então, na área de hardware, esse é um desafio adicional até, né? Porque o design realmente agrega muito valor, né? Então, a gente está falando também de duas coisas que se juntam no final nas pontas, né? A questão do design e a questão também da tecnologia embarcada, né? Do desenvolvimento. Diga, irmão. Posso trazer um outro exemplo, né? Que a gente dava em algumas aulas lá e alguns dos nossos workshops e tal, que é a questão que é o caso da Box Office, né? Que é uma startup que a gente não acelerou, Bem mas lembrado, tem grande bem lembrado, proximidade, né? Porque o que a Roberta, que era a empreendedora junto com o marido, César, dizia, cara, se for feio, não é meu produto. Quer dizer, eu não vou fazer. O que é um MVP de um lugar que é um lugar físico, onde eu estou indo? Cara, eu quero que seja bonito desde o início, que tenha o melhor sofá. Explica melhor, irmão, o que é a Box Office para a nossa audiência entender. A Box Office é um espaço feito com autonomia, né, total dentro de shopping centers, hotéis, lobbies de grandes prédios, tal, onde você tem uma sala de reunião plenamente equipada, com uma TV, com um sofá, com uma mesinha e tal, onde você pode fazer as suas reuniões. Aí você marca pelo celular, agenda pelo celular e tudo mais. E o argumento da Roberta era: que MVP que eu vou fazer, cara? Se não for tão bonito quanto tem que ser, não vai ninguém entrar vai nem no entrar, shopping. né? Não, e o pior, né, Ira, no caso dela, o shopping, que era o primeiro que ela não vai deixar você colocar. Não vai deixar entrar. Então, que MVP é esse, né? O Sandro tá colocando aqui um comentário, e é verdade, o X e o Y, né, quer dizer, a interface do usuário tem que ser muito pensada na fase do MVP, porque senão você mata um produto dizendo, não, o produto não funcionou. É claro, o seu UI, o seu UX era uma porcaria, aí você diz que o produto não tem demanda. Não é que ele não tem demanda, né? A embalagem era ruim. Fala, Borja. Sim, aí tem uma curiosidade, porque muitas das startups que se aproximam de nós, eles têm a possibilidade de usar os laboratórios da universidade, coisa que, a meu ver, aproveitam pouco. E vou ao caso real. Muitas startups que tinham uma solução de software e, ao final, um MVP de software pode ser muito mais caro que um MVP de um deep tech, aunque pareça mentira. Temos o caso da Bound for Blue, que construiu a vela dinâmica aquela vela turbina, né? Quando eu falei com eles me explicaram que eles simularam a vela de turbina, né? Para os grandes carregadores, barcos, estes gigantes. Eles simularam em um túnel do vento na universidade. E olha, essa startup, só para nascer, precisou mais de 30 milhões de reais. Você me entende? Agora, olha como eles resolveram. Eles resolveram de maneira matemática, são engenheiros e utilizaram no laboratório da universidade. É perfeito. Mientras que os que querem desenvolver MVP de software
tem que contratar designers, developers, testar, e fazer um MVP simples de um aplicativo pode custar muitíssimo mais que esse MVP deles no laboratório. Ou seja, que o empreendedor tem que ser smart também. Então, vamos lá, vamos pensar em produtos que o MVP não inviabilize o próprio MVP. Está entendendo? Então, aí eu acho que entra de novo, Borja, a diferença entre o MVP e o protótipo. Quer dizer, você tem toda a razão. Os MVPs de software, eles têm que ser construídos de uma maneira quase que integral, né? O software ele tem que funcionar plenamente. Agora, os protótipos de software são possíveis fazer. O Bernardo tinha que até pedido para eu comentar um de serviço, que é divertido, mas os de software são muito simples de fazer, com ferramentas simples, até desenhos mesmo. Até um storyboard do software, do próprio o famoso funcionando pela tela. Mas exato. O segmento de software já é muito maduro. Eles, mockup não vale como MVP. Não, mas você não, certamente nunca pode valer como MVP. Ele vale como protótipo para você testar. Isso. Exato, como protótipo. Para um no caso do de angel investment, né? Antes de você colocar o produto na praça, antes de você colocar realmente uma coisa para ser testada no mercado. Por experiência própria, eu falo. Claro, eu fracassei em algumas ocasiões por não ter o capital suficiente para poder desenvolver o MVP. Conta o seu exemplo, Borja, que é interessante a gente contar exemplos reais aqui, né, do mundo real. Eu passei por várias tentativas. Uma delas estava funcionando, era um MVP faturando, mas precisava evoluir de uma maneira drástica. E precisava muito capital intensivo. E não tinha esse empreendedor em 2008 e conseguimos só 2 milhões de euros, que já era uma boa quantidade, mas não chegava ao que precisava mesmo, que era em torno a 10 vezes mais de capital. E outra situação foi faz pouco tempo, 5 anos atrás, 4 anos atrás, onde eu aprendi muito da vez passada, recebi capital para fazer, só que o mercado é tão complexo de desenvolvedores que inviabilizam. Os próprios desenvolvedores se canibalizam. Se o próprio Nubank, por exemplo, está lutando contra o Meta do Facebook, a ver quem ganha, o desenvolvedor de um, de outro, imagina você, que tem três pessoas na startup e precisa de um bom desenvolvedor. Então, eu aprendi que o MVP para software tem que sair de casa já. Ou seja, você tem que ter um sócio capaz de fazer isso. Uma vez que esteja pronto, aí você melhora e vai por investidor. Se não, meu amigo, complicado mesmo. Eu não queria entrar nessa questão que o Borja falou, é muito interessante, não sei se a gente vai conseguir trabalhar ela, que é a questão técnica, desenvolvimento técnico, mas eu queria acrescentar uma coisa importante, que é o seguinte, tanto o protótipo, aliás, principalmente o protótipo, mas também o MVP, você precisa trabalhar a condição de teste. Eu não sou um total fã do que eu vou mostrar, mas eu acho que hoje é possivelmente a melhor referência, que é esse livro aqui, que é o livro do Design Sprint, do pessoal do Google. Eu vou colocar aqui no chat o endereço. Infelizmente, aquele endereço da Amazon horroroso, tal, que é muito grande, né? Mas está aqui. Esse livro já está traduzido para o português. E ele mostra um método de montar um MVP e testar montar um protótipo e testar em 5 dias. E ele explica muito, ele gasta muito tempo explicando como você constrói o ambiente de teste. E essa é a parte mais complexa do protótipo. Os protótipos de produto, seja software, seja o Iran citou um protótipo de hardware, né? Que era um protótipo que já não era o produto final, mas era já a máquina com a placa. Às vezes tem protótipos de hardware que é feito literalmente com papelão, né? Chamado protótipo de mesa, às vezes, que é feito literalmente com como se você estivesse fazendo um trabalho de escola, né? Bota madeira, papelão, tal, e cria o negócio. Mas é muito interessante a gente falar de protótipo de serviço, né? Porque serviço é mais complicado de prototipar, né?
E o que o protótipo, e eu acho que isso dá uma chance de dizer para que o protótipo serve. O protótipo não serve para a gente. O protótipo serve para a gente ser capaz de tangibilizar, de tornar real, né, a nossa ideia de negócio. Então, a gente fez, que o Bernardo tinha pedido para a gente compartilhar a experiência, a gente fez uma vez uma prototipação de serviço, onde a gente literalmente pegou aquelas bonequinhas que as meninas, quando são pequenas, criam de papel e botam os vestidinhos. A gente pegou um kit daqueles, cortou uns personagens de papel, cortou uns pedaços de papel que iam significar os nossos móveis, pegou o espaço do que a gente ia estar trabalhando e desenhou num cartolina como se fosse assim, uma planta baixa de arquitetura, e a gente começou a pegar o bonequinho de papel, e o bonequinho de papel ia andando, e a gente ia narrando o que ia estar acontecendo no serviço. Né, mano? Fazendo um filme da jornada. Posso até brincar que eu não fiz porcaria nenhuma. O Bernardo ficou filmando e o Jean ficou narrando, eu fiquei olhando. Mas isso é equipe, você ficou dirigindo. Mais para lá, mais para cá. Né, Irã? Precisa do diretor também. E esse filminho se tornou uma tangibilização daquilo que a gente queria oferecer como serviço e que podia ser compartilhado com os outros e dizer, pô, esse serviço aqui tem valor? Você compraria? É legal? Funciona? Então você pode testar o teu protótipo. Acho que é muito importante essa diferença entre protótipo e MVP e entender que o que o Borja falou é muito verdadeiro. O MVP muitas vezes é caro e difícil de fazer. O protótipo é uma coisa que é simples, não deve ser cara, deve começar da forma mais simples. É óbvio que você começou de uma forma, melhora o teu protótipo, testa de novo. Quanto mais próximo da realidade, melhor. Vamos pegar essa ideia do filminho. A gente fez com papel, mas se a gente pudesse fazer com atores, seria melhor. Então, quer dizer, eu posso progredir o meu protótipo para melhorar o meu teste, para melhorar o feedback que vem do teste. Essa é a questão um pouco que o Sandro trouxe, irmão. Esse desafio para você começar o seu negócio, né? Criar o protótipo, depois fazer MVP, é um desafio grande para quem está começando ainda, né? Como você juntar toda essa documentação, ele diz, criar MVP, é muito desafiador para quem está começando o negócio e é fundamental, como a gente está vendo agora, né? Olha, amigos, vamos ouvir o professor Irã, que estamos chegando no nosso tempo, Irã. Então, Bernardo, nós já ultrapassamos aqui o nosso tempo e eu vou aproveitar que estou com a palavra para fazer o encerramento, agradecendo a presença dos amigos que nos prestigiaram, com a sua presença e as suas perguntas e observações, e especialmente a vocês, meus sócios, não é? Nessa conversa tão agradável. Boa tarde para todos e fiquem bem. Lembrando que semana que vem a gente vai trazer um convidado especial surpresa. Opa! Tá? Vamos trazer uma startup mentorada, acelerada por nós, para as pessoas conhecerem, vamos divulgar nos próximos dias. Então, não percam o Amazonas Cast da próxima semana. Um abraço a todos. Fiquem bem e até semana que vem. Até a semana. Até a semana que vem.